Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar a respeito de testes T. Bora pro vídeo? Essa aula ela é dividida em três partes. A primeira, a gente vai aprender e entender os três tipos de testes T. A segunda parte, a gente vai ver exemplos clínicos e práticos do uso dos testes T. E a terceira parte, a gente vai aprender a rodar os testes T no SPSS. Então, se você quiser só aprender como é que roda o teste no SPSS, você pode ir direto para o final do vídeo. Então, bora para a tela do computador? Bom, vamos começar a nossa aula entendendo os três tipos de testes T. O primeiro deles é o teste T simples ou o teste T para uma amostra, depende da referência que você usa, tá bom? Vai ver a nomenclatura dele. Ele basicamente serve para a gente comparar um grupo a um valor hipotético. Por exemplo, eu tenho um grupo de homens e eu quero saber se a estatura deles é parecida com a estatura de um homem brasileiro. Então eu tenho lá um valor de estatura do homem médio brasileiro. Então vou fazer essa comparação. Já o teste T dependente ou pareado ou emparelhado, também depende da sua referência, é quando eu tenho duas condições experimentais e os mesmos participantes tomam parte em ambas as condições. Como, por exemplo, eu tenho um grupo que ele precisa perder peso e aí eu vou administrar algum tipo de suplemento, algum tipo de ração aí, se for animal, enfim. Então eu tenho o mesmo grupo, tá bom? Aqui ele vai sofrer uma intervenção, então tem a medida pré, sofreu uma intervenção, depois eu tenho a medida pós aqui, tá bom? Pré, intervenção, pós. Já no teste T independente é quando eu tenho duas condições experimentais e diferentes participantes são designados para cada condição. Como, por exemplo, eu quero ver a saúde mental de pessoas que moram no campo e pessoas que moram na cidade, tá bom? Então, eu vou ver aqui a saúde mental delas. E aí, para rodar esses testes, existe um pré-requisito, que é o N tem que ser maior ou igual a 30, ok? E aí existem os equivalentes não paramétricos, que eles são utilizados quando a distribuição dos dados é não normal ou o N é menor do que 30. E aí, para o teste T para uma amostra, eu tenho o teste de Wilcoxon, teste T dependente ou pareado, eu tenho o teste de Wilcoxon também, e o independente, eu tenho o teste de Mann-Whitney, ou o Mann-Whitney ou Mann-Whitney-U, depende também da referência que você está utilizando. Bom, e nessa aula eu trouxe alguns exemplos práticos antes da gente rodar o teste, os testes no SPSS, porque geralmente o pessoal fica muito confuso aí quando que eu vou usar o teste T dependente ou quando eu vou usar o independente. Então, o primeiro exemplo aí, eu tenho aí que duas drogas diferentes são usadas para bloquear a tosse e vão alterar o tempo de sono. E aí foi feito um ensaio com 9 voluntários. Eles tomaram esse bloqueador de tosse na primeira noite e o outro na noite seguinte. Eles coletaram o tempo de sono de cada voluntário nas duas noites. E aí a proposta é comparar as médias de tempo de sono sob o efeito de cada bloqueador de tosse. Qual teste a gente usaria aqui? 3, 2, 1, teste pareado, ok? Segundo exemplo. Para saber se determinado produto faz nascer cabelos em pessoas sem cabelos, o médico vai fazer um ensaio clínico. E aí um grupo de pessoas calvas recebe o tratamento em teste, que seria o grupo tratado, enquanto outro grupo de pessoas sem cabelo vai receber o placebo, no caso o grupo controle.
Qual teste a gente usaria aqui? 3, 2, 1, teste independente, teste T independente. Aqui, para verificar se uma droga é eficiente na inibição do crescimento de tumores, eles pegaram aí 14 ratos e injetaram células cancerosas nesses ratinhos. E aí depois os tumores foram medidos e foram formados pares de ratos com tumores de mesmo tamanho. E aí, de forma aleatória, um rato de cada par recebeu uma droga, que aí foi um grupo tratado, e o outro ratinho não recebeu nada, que foi o grupo controle. E aí, nesse caso, a ideia é comparar as médias dos tamanhos de tumores de ratos tratados e ratos controles. Qual teste a gente usaria aqui? 3, 2, 1. Teste pareado. Teste T pareado. E por último, eu tenho aqui que duas escolas, uma pública e outra privada, que era para estar privada, querem saber se o local que o aluno senta na sala afeta suas notas nas provas. Qual teste eu usaria aqui? 3, 2, 1. Teste independente, teste T independente, ok? E aí vamos para a execução dos testes. Bom, vamos começar com o teste T para uma amostra, ou teste T simples. Eu estou com a planilha aqui, teste T uma amostra, notas, provas abertas. Então a gente vai em analisar, comparar médias e uma amostra, teste T. E aqui ele vai abrir a caixinha para a gente jogar o valor que a gente quer para lá. Então eu vou utilizar o teste de matemática, eu quero analisar ele. E aqui essa caixinha é para eu botar o valor hipotético. Então vamos supor que o valor hipotético das médias das provas, das notas das provas de matemática é 86. Então vou pôr aqui 86 e eu dou o OK. Pronto, ele vai abrir aqui o quadradozinho aqui, a tabela, tá certo? E tá mostrando pra gente aqui que é significativo, ok? Então, teste T para uma amostra, ok. Agora vamos para o teste de Wilcoxon, que é o seu correspondente não paramétrico. Para isso, a gente vai em analisar, testes não paramétricos, uma amostra, e aí ele vai abrir esse quadrado aqui para a gente tem essas três opções aqui. Na primeira opção a gente vai marcar aqui essa parte de customizar. Já aqui em campos a gente vai deixar aqui o que a gente quer. Como lá a gente analisou o teste de matemática, vamos deixar aqui somente o teste de português. E por último, a gente vem aqui na última caixa e seleciona aqui customizar, e a gente vai marcar aqui embaixo, comparar a mediana, o Wilcoxon, o teste. E aqui eu vou colocar o valor hipotético da mediana. Como lá no de matemática a gente usou 86, vamos colocar aqui 89. E aí eu vou e mando rodar o teste. Aí, aqui no resumo, ele já fala pra gente a decisão que a gente tem que tomar. No caso aqui, rejeitar a hipótese nula. E a gente consegue ver aqui que foi significativo, tá bom? A gente consegue ver por esse quadradozinho e a gente consegue ver também por esse quadradozinho, tá bom? Bom, agora vamos para o teste T dependente, ou teste T pareado ou emparelhado. Vamos aqui com a planilha teste T pareado peso, no qual eu tenho os indivíduos e eu tenho a administração de uma ração, e aí eu tenho o peso antes e o peso depois desses indivíduos, e vamos rodar o teste. Eu vou em analisar, comparar médias e teste T pareado. Aqui ele abre uma caixinha para a gente
falando para a gente botar a variável que combina, no caso o peso antes e daqui o peso depois. Após isso é só dar o OK. E aí ele vai mostrar esse output para a gente. E aqui eu tenho a parte descritiva dos dados, eu tenho a correlação e aqui nos interessa do teste T é essa caixinha aqui. Aqui a gente consegue ver o valor de P, que é 0,002, ok? Então é significativo. Bom, agora vamos rodar o seu relativo não paramétrico, que seria o teste de Wilcoxon. Vai aqui analisar testes não paramétricos, caixas de diálogo, e aqui eu vou selecionar esse que tem uma montanhazinha aqui verde, que são duas amostras relacionadas. Como vocês podem ver, igual no anterior, ele vai abrir uma caixinha para eu combinar aqui as variáveis, no caso peso antes e aqui peso depois. Aqui a gente já consegue ver que já vem marcado o teste de Wilcoxon, tá bom? Aqui, se eu quiser, eu posso pedir a estatística descritiva e os quartis. Eu não vou fazer isso porque não é o intuito do vídeo, tá bom? E aí eu vou e dou um OK. Aí ele vai abrir para mim esse output aqui, mostrando a média dos rankings, a soma dos rankings. E o que a gente quer mesmo saber, que é o p-valor, é esse aqui embaixo, que foi 0,003. Ou seja, tem diferença significativa. Bom, vamos agora para o teste T independente. Eu estou aqui com a planilha aberta com o nome de teste T independente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os valores nos grupos. Então aqui eu tenho o meu grupo, eu vou e clico nos três pontinhos aqui e eu nomeio esses grupos. O grupo 1 é grupo cidade, o grupo 5 é grupo rural, tá bom? É só você adicionar aqui, ó, vamos supor 7 Y seria e adicionaria, ok? Eu vou remover aqui. No caso eu tenho o grupo 1 e o grupo 5, o grupo 1 é cidade e o grupo 5 é rural. Se você errar alguma coisa do tipo, tem como você remover aqui, tá bom? E você vai e coloca de novo, adicionar, beleza? Então vamos lá. Depois de feito isso, eu vou aqui em analisar, vou aqui em comparar médias e eu vou para o teste T independente. Aqui ele vai me abrir uma caixinha para eu selecionar os grupos, então eu vou botar aqui embaixo os grupos, eu vou defini-los. Grupo 1 aqui vai ser o grupo 1 e o grupo 2 aqui vai ser o grupo 5. Ok, e aqui o que eu quero testar? Nesse caso eu quero ver se existe diferença da relação cintura-quadril entre pessoas que moram na cidade e pessoas que moram no campo. Então vou botar aqui o RCQ e vou e dou um OK. Aqui ele vai me abrir esse output com os dados descritivos. Aqui nessa primeira coluna aqui, ele vai me dar o valor do teste de Levine. Então a gente consegue ver aqui que o P foi maior que 0,05, né? Deu 0,54. Dependendo aí da situação, você poderia só ignorar o 4 aqui e usar 0,05, ok? Mas aí vai de cada interpretação. Vocês têm que saber o seguinte: se esse valor aqui for maior do que 0,05, as variâncias são iguais. Então, quando a gente for olhar a linha do valor de P do teste T, a gente vai olhar esse valor aqui. Se esse valor for menor do que 0,05, as variâncias não são iguais. Então, a gente vai olhar esse valor de baixo aqui do P. Então, essa primeira caixa aqui é do teste de Levine, que vai indicar para a gente qual linha olhar, a primeira ou a segunda do teste T aqui, que é essa segunda grande coluna. Bom, os valores variam pouco, tá certo? De um ou para o outro, mas nesse caso aqui a gente vai assumir que as variâncias são iguais. Então a gente vai olhar a primeira linha e o valor aqui é 0,015, mostrando que existe diferença significativa.
ok? Agora, vamos para o equivalente do teste T independente, que é o teste de Mann-Whitney. A gente vai aqui em analisar, testes não paramétricos, caixas de diálogo, e aqui a gente vai para duas amostras independentes, onde tem essas duas montanhas aqui, uma azul e uma vermelha. Eu vou clicar nela e vai abrir a mesma caixa de diálogo, tá certo? Mesma não, né? Uma parecida. Vamos lá. Aqui eu vou jogar o grupo para baixo e eu vou definir o grupo. Meu grupo 1 vai ser o meu grupo 1, o grupo 2 vai ser o meu grupo 5, tá bom? E aqui eu vou ver o que eu quero analisar, no caso a relação cintura-quadril. Aqui eu também posso pedir a estatística descritiva, mas não é o nosso caso, tá bom? E aqui já vem marcado direto o teste de Mann-Whitney, tá? Dependendo da referência que você utilizar, pode vir escrito o Mann-Whitney ou Mann-Whitney ou Mann-Whitney-U, tá bom? É tudo a mesma coisa. Enfim, e aí a gente vai e dá um OK. Aqui são as duas tabelas que o teste de Mann-Whitney traz. A primeira é uma descritiva aqui com a soma dos rankings e a média dos rankings. E aqui de baixo aqui nos interessa esse aqui, o two-tail, que traz o valor de P, que é 0,030. Então a gente pode dizer aqui que existe diferença significativa, ok? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula ou à execução dos testes, coloquem aqui nos comentários, beleza? E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo é importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outros testes vocês querem ver. Valeu!